Meus pais ficaram loucos quando comprei uma casa para mim e não uma para minha irmã. Algumas horas depois, recebi outra mensagem de texto. Desta vez não estava tão educada. Me desceu a bronca sobre o quanto eu era egoísta, como eu a humilhei ao tornar minha compra pública. Aparentemente, alguns dos amigos dela tinham perguntado por que ela não estava comprando uma casa, se eu podia pagar por isso. O ego dela levou um golpe e ela não gostou. Então veio a ligação telefônica. Desta vez foi meu pai. Nada mais de preocupação falsa. Nada mais de que somos uma família. Ele estava bravo. Disse que eu estava envergonhando eles, que eu estava sendo ingrato. Deixei ele descer o sarrafo. Depois, quando finalmente ficou sem fôlego, eu dei uma resposta. Não. Foi então que começaram as ameaças. Se você não fizer a coisa certa, pode esquecer de ser bem-vindo em nossa casa. Novamente. Minha resposta me soa uma situação onde todos ganham. Pela primeira vez na vida, eu não me senti culpado por manter minha posição. Eu não sentia que lhes devia nada, porque a verdade era que eu não devia nada a eles. Bloqueei o número de Emily. Silenciei as chamadas dos meus pais. Depois pedi comida para levar do meu restaurante de churrasco favorito. Abri uma cerveja gelada e me sentei no meu novo alpendre, observando o pôr do sol sobre minha propriedade conquistada com tanto esforço. Pela primeira vez na vida, eu era verdadeiramente livre. O silêncio não durou muito. Na manhã seguinte, minha caixa de entrada estava cheia de ainda mais mensagens. Emily havia entrado em modo de crise total. Meus pais haviam começado a controlar os danos. Aparentemente, alguns parentes tinham visto minha postagem e começaram a fazer perguntas. A última coisa que meus pais queriam era que as pessoas fora do seu pequeno círculo percebessem o quão ruim realmente estava a situação. Quase podia ouvir suas conversas. Minha mãe tentando freneticamente dar uma reviravolta na história para não ficar mal, meu pai reclamando do dever familiar e de como eu os traí. E Emily, bem, ela tinha pirado. Ela não só estava desabafando no chat de grupo familiar, como também estava expressando suas queixas nas redes sociais. Verifiquei suas últimas postagens, longos e dramáticos textos sobre como sua vida estava difícil, como ela foi traída pelas pessoas mais próximas a ela e como estava lutando para encontrar um lugar para morar. Quase engasguei com meu café quando vi que ela havia começado um GoFundMe. Isso mesmo, ela tinha criado uma campanha de financiamento coletivo chamada Ajude Emily a conseguir a casa que ela merece. A ousadia era quase impressionante. A descrição era ainda melhor. Ela se apresentava como a irmã em apuros cujo irmão impiedoso havia se recusado a ajudar nela hora de necessidade. Convenientemente, omitindo a parte em que ela esperava uma casa de graça e não tinha feito absolutamente nada para conquistá-la. Um total de $250, provavelmente doados por algum de seus amigos igualmente mimados. Tive que admitir que fiquei um pouco decepcionado. Se você vai cometer uma fraude, pelo menos faça ela parecer realista. Mesmo assim, a situação estava ficando ridícula. Eu precisava acabar com isso antes que saísse de controle. Eu não estava interessado em transformar isso em uma disputa familiar online, mas também não ia deixar que sujassem meu nome na lama. Então decidi lançar uma última bomba. Fiz uma nova postagem, mas desta vez incluiu alguns recibos, capturas de tela reais da mensagem de texto que Emily me havia enviado, onde admiti abertamente que planejava com meus pais me pressionar a dar a casa a ela. Não adicionei nenhum comentário, apenas as capturas de tela, com um título simples esclarecendo alguns mal-entendidos. A internet fez o resto. Em questão de horas, as pessoas começaram a criticá-la. Os amigos que a apoiavam cegamente antes, de repente ficaram em silêncio. Alguns até se viraram contra ela. Percebendo que tinham sido manipulados, Emily apagou seu GoFundMe e bloqueou suas contas nas redes sociais. Meus pais também não estavam lidando bem com a pressão. Aparentemente, alguns parentes decidiram entrar em contato comigo para perguntar por que achavam que estava certo exigir uma casa do filho, enquanto mimavam a filha. No fim do dia, o chat de grupo familiar ficou em silêncio. Não havia mais mensagens de culpa, nem chamadas passivo-agressivas. Só silêncio. E foi glorioso. Me deitei, assistindo o sol se pôr no horizonte. Meu telefone, felizmente livre de notificações. Tinha uma bebida gelada na mão, uma lista de reprodução das minhas músicas favoritas tocando ao fundo. E pela primeira vez em anos, eu não estava esperando cair o próximo golpe. Não estava preocupado com o que minha família pensava ou se havia feito a coisa certa. Eu havia feito o que era certo para mim, e isso era o suficiente.
O silêncio durou uma semana inteira. Sem chamadas, sem mensagens de texto, nada. Eu esperava que meus pais tentassem uma última jogada desesperada, mas pela primeira vez, parecia que eles haviam entendido que eu não ia ceder. Talvez a vergonha pública finalmente tivesse afetado eles. Talvez estivessem se reorganizando. De qualquer forma, eu não estava confortável. Então, logo quando eu estava me adaptando à minha nova vida, chegou a próxima surpresa. Um correio certificado. Um envelope grosso com o endereço de retorno de meus pais, do tipo que nunca traz boas notícias. Me sentei à mesa da minha cozinha com café numa mão, uma faca de abrir cartas na outra, me preparando para qualquer bobagem que estivesse lá dentro. Era uma notificação legal. Meus pais estavam me ameaçando processar. Tive que ler 2 vezes para garantir que não estava alucinando. Segundo o documento, eles afirmavam que eu os enganei, fazendo-os acreditar que estava comprando a casa para o benefício da família e que eu havia enriquecido injustamente às custas deles. Era absurdo. Eu nunca fiz uma única promessa a ninguém sobre dar minha casa de presente. Mas a desesperança deles havia atingido novos níveis. A melhor parte. Exigiam uma compensação financeira pela angústia emocional que causei em Emily. Isso mesmo. Ela estava tão angustiada por não ganhar uma casa de graça, que acharam que merecia dinheiro. Fiz o que qualquer pessoa racional faria. Ri. Então liguei para meu advogado. A conversa foi breve. Meu advogado mal conseguiu conter sua própria diversão quando me disse que esse caso não tinha chance alguma de se sustentar no tribunal. Na melhor das hipóteses, era uma tática de medo. Na pior, uma última tentativa desesperada de manipular para que eu cedesse. De qualquer forma, eu não estava preocupado, mas também não ia deixar barato. Se quisessem intensificar... Curta, comente, siga e compartilhe o perfil para a próxima parte.